Amém? Queridos, nós iremos falar hoje em Atos capítulo 17. Abra sua Bíblia, por gentileza. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos capítulo 17, do versículo 1 até o 15. Assim diz a palavra do Senhor. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia: este Jesus que lhe proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos temente a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Verso 5: mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: estes homens que têm causado alvoroço por todo o mundo agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estavam agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam Jason e dos outros a fiança estipulada e o soltaram. Verso 10: em Bereia, logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E creram muito dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo ao litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo fosse possível. Feche seus olhos nesse momento. Pai, esta é a tua palavra e este é o teu povo aqui reunido. Nós nos colocamos diante daquele que tudo criou, o Senhor dos céus e da terra, aquele que conhece o mais íntimo do coração, que sabe exatamente aquilo que nós necessitamos antes mesmo de abrirmos a nossa boca. O Senhor sabe qual alimento espiritual é necessário a Deus para essa manhã, qual edificação que nós precisamos
Senhor, nós temos pessoas aqui de toda sorte, de vários contextos e singularidades. O Senhor sabe, ó Deus, o que almeja e deseja os nossos corações verdadeiramente. Por isso, Senhor, venha sobre nós, venha sobre esses irmãos que aqui estão, que o Senhor possa trazer as palavras de vida eterna ao nosso viver, dando direção, clareza diante daquilo que nós precisamos. Olha, Senhor, para o teu povo aqui reunido. Olha, Senhor, para esses irmãos que aqui se encontram, e que haja arrependimento, que haja fé e que haja da tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, à guisa de introdução deste sermão, nós iremos fazer um momento de confissão pública de fé, e eu quero usar neste momento, está totalmente conectado àquilo que eu estarei falando. Então, por gentileza, coloque aqui para nós a confissão pública de fé. E hoje nós iremos falar da importância da Escritura no contexto da igreja local. Então, à guisa de introdução desse sermão, e fazendo a nossa confissão pública de fé, nós iremos ler um trecho da nossa confissão de fé. Por favor, o primeiro parágrafo. Eu peço que você se atente bem a cada trecho que nós estaremos lendo aqui, ok? Lembrando que a confissão pública de fé, queridos, é aquilo que nós cremos como palavra de Deus. Nós estamos professando aquilo que nós cremos como igreja. Então diz assim, vamos juntos. Diz assim: a sagrada isso faz. Queridos, nós acabamos de fazer a leitura, e se você esteve um pouco mais atento àquilo que você estava lendo, basicamente a Escritura é a nossa única regra de fé e prática. É dito aqui nesse texto que nós lemos como parte da nossa confissão, que Deus em outras épocas se revelou de várias maneiras, e uma das formas que Deus se revelou foi um intermédio do quê? Da criação. Só que a revelação de Deus por intermédio da criação não foi suficiente para tornar o homem apto à salvação. Com isso, nós recebemos a revelação especial, que é a palavra de Deus escrita. Ela sim, quando nós lemos a nossa leitura pública de fé no início do nosso culto, diz que a palavra ela é apta para tornar o homem próprio ou designado à salvação.
Isso irá trazer uma reflexão que tem como base esse sermão dessa manhã. O que nós esperamos quando nós procuramos uma igreja local? Vale ressaltar que aqui nós estamos falando do contexto da plantação da igreja de Tessalônica. E eu quero aliar a este contexto da igreja de Tessalônica, da plantação ou do início desta obra ali em Tessalônica, com o seguinte pensamento: o que nós esperamos quando nós procuramos uma igreja para congregar? Nós veremos aqui, e aliado àquilo que nós lemos em nossa confissão, aquilo que nós lemos na nossa leitura pública das Escrituras, todos juntos, que existe algo central na vida da igreja, que são as Escrituras Sagradas, que ela irá permear tudo aquilo que nós fazemos, ela dará direção a tudo aquilo que nós estamos vivendo, e que dentro de um contexto do nascimento de uma igreja ou do desenvolvimento de uma igreja, nós temos a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. Por isso eu inicio esse sermão da seguinte forma: o livro de Atos, como nós já falamos muitas vezes, ele foi escrito por Lucas, médico, historiador, evangelista. E aqui, este livro, ele tem como objetivo mostrar a continuação da obra de Cristo através do Espírito Santo na vida da igreja. Este livro tem como propósito mostrar como que a igreja ela se expandiu, como que o evangelho cresceu e se espalhou e chegou a regiões. Ora, no início do livro de Atos, no capítulo 1, no verso 8, vai dizer: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Quando nós olhamos para este livro e para este ponto que chegamos no capítulo 17, nós veremos o evangelho saindo de Jerusalém, nós veremos a expansão para a Judéia e Samaria, nós veremos a conversão de gentios, nós veremos o início das viagens missionárias de Paulo e o estabelecimento de igrejas locais. Este tema, ele é de suma importância para mim, para você, que uma vez que recebeu o evangelho de salvação, foi unido a Cristo e à igreja, e que nós nos encontramos e congregamos em igrejas locais. Se tem algo que está no topo da nossa vivência, em qual igreja nós iremos congregar? O que é importante dentro de um contexto de uma igreja? O que não é importante? O que é central? O que é basilar? E aqui nós olhamos para este texto e vemos Paulo passando por algumas regiões e ele chega a Tessalônica. Olhe para a sua Bíblia, por gentileza, no verso 1. E vai dizer o seguinte: tendo passado por Anfípolis, a Polônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga por 3 sábados, discutiu com eles com base. Quando olhamos para uma igreja, e hoje nós falamos, coincidentemente nós falamos isso na nossa classe de membresia, nós esperamos de repente estar numa igreja cuja as nossas afinidades e relacionamentos pessoais sejam agraciados.
Como assim, pastor? Não, eu tenho bons amigos naquela igreja, então eu vou congregar ali. Ou nós procuramos determinadas igrejas pelo tipo de música que nós vamos ouvir. Nós podemos procurar certas igrejas por conta do nosso gosto e desejo. Eu me lembro que há alguns anos passados, eu, a Lene e as meninas, elas eram bem pequenininhas ainda. Nós estávamos procurando uma igreja para congregar. E eu me lembro que nessa época eu estava fazendo seminário. E eu me lembro que tinha uma igreja que eu tinha muitos amigos lá. Pensa numa igreja que você chega, você não é de lá, mas você se sente em casa por quê? Porque você tem uma turma que você conhece e você pode ali se relacionar e ter a sua vivência. E eu me lembro que nessa época a gente estava orando muito para que o Senhor, Ele dirigisse e nos levasse ao lugar que Ele queria, e que não fosse reforçado o nosso gosto, a nossa vontade. E eu me lembro de falar isso para a Lene. Disse assim: Lene, por mim, eu vou para essa igreja aqui, porque ali é o contexto do meu seminário, os meus amigos estão lá. E a gente fez uma coisa bastante interessante, só que não foi comigo e com ela, foi com as meninas. A gente disse assim: a gente vai perguntar para as meninas. A gente estava em dúvida entre duas igrejas. E ali, quando a gente perguntou para as meninas, disse assim, elas novinhas, irmãos, e aí, o que vocês acharam? A diferença entre as duas, o que vocês estão pensando? E uma resposta, agora eu não me lembro se foi Débora ou se foi Raquel que respondeu isso, chamou a minha atenção. Elas falaram assim: papai, a gente quer ir para aquela determinada igreja, a gente amou o parquinho, a massinha, coisa de criança, né? A gente amou. Aí eu disse assim: mas e a outra? Ela falou assim: papai, a outra tem os estudos, tem o ensino, e ensino, e ensino. Aí eu olhei para a Arilene olhou para mim e disse assim: eu acho que a gente precisa prezar pela Escritura, não é mesmo? E foi uma decisão muito bem acertada, porque eu não fiquei no lugar que eu gostaria, mas eu entendi que, diante de um lugar que havia um direcionamento para a Escritura. E não é isso que nós olhamos para esse contexto aqui de Paulo. A Bíblia vai dizer que, segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga por 3 sábados. O Evangelho ele é proclamado mediante a exposição fiel das Escrituras. Então, querido, deixa eu te dizer uma coisa: a despeito dos nossos desejos, a despeito daquilo que nós esperamos, acertadamente um olhar central para a Escritura terá o seu lugar. É dito no primeiro trecho aqui que Paulo chega a Tessalônica, ele arrazoava, ele expunha, ele demonstra o Evangelho de salvação. Paulo aqui, ele não toma como parte um entretenimento barato, ele não toma como parte métodos humanos, mas o seu método, sabe qual era? Era abrir a Escritura e expor. O que você procura, ou o que nós procuramos em uma igreja? Será que esse evangelho que aqui é visto em Atos, esse evangelho que nós falamos que salvou judeus, esse evangelho que salvou gentios, que tirou homens e mulheres, como nós vimos Lídia, como nós vimos tantos que estavam ali cegos, homens e mulheres que foram libertos das amarras do pecado. Será que este evangelho tem um lugar predominante
Alguns vão buscar Cristo Jesus para satisfazer a sua carne. Eles precisam de um casamento, eles precisam de um trabalho ou ganhar mais. E muitos acabam se aproximando do Evangelho com base naquilo que eles podem receber em troca. Mas ei, deixa eu te dizer uma coisa: a palavra de Deus vai nos ensinar e nos dizer que esse Evangelho, essas boas novas de salvação, redimiu a nossa vida da perdição eterna. Que uma vez estando com Cristo Jesus, uma vez estando em Cristo Jesus, nós temos salvação e vida eterna. Nós estávamos condenados à morte, à derrocada final. Nós estávamos destinados a ser jogados no lago de fogo, como diz o próprio Jesus, separado para os ímpios e os demônios. Mas o Senhor, em sua infinita graça, nos alcança mediante a pregação do Evangelho. Por isso, por que nós buscamos tantas coisas frívolas, tantas coisas superficiais, que podem funcionar apenas como gotas para anestesiar temporariamente a nossa alma, se aquilo que foi nos dado gera um impacto eterno em nosso ser? Essa mensagem que Paulo traz, é dito que o Messias deveria sofrer, que Cristo Jesus deveria ressuscitar, que Jesus era esse prometido Messias. Ora, irmãos, se você se aproximou do Evangelho para ter a sua vida financeira resolvida, é destacado que estude, trabalhe. Mas aquilo que foi proposto no Evangelho vai muito além. O centro da pregação apostólica não era o homem. E diga-se de passagem aqui, queridos, nós vivemos em um tempo em que a natureza carnal e humana ela é ressaltada. Nós temos os grandes homens de Deus, famosos. Nós temos as grandes igrejas que não funcionam mais como corpo, mas meramente como marca. A igreja não é corpo de Cristo, é uma marca. E por conta do modismo, eu quero fazer parte. Mas qual o lugar do Evangelho? João Calvino ele vai dizer da seguinte forma: toda a Escritura, abre aspas, aponta para Cristo. Toda a Escritura aponta para Cristo. A salvação aqui ela acontece não pelo método, não pela marca, não pelos prazeres, mas por conta do Evangelho pregado. Qual é a nossa visão a respeito do Evangelho? A fé vem pelo ouvir, e é por isso que Paulo, ele expõe a Escritura, ele fala de Cristo Jesus, da obra, da vida e obra de Cristo Jesus. A fé vem pelo ouvir. E de repente você está aqui, você sabe que você foi atraído neste contexto evangélico por aquilo que você poderia receber em troca. De repente, você foi atraído por este evangelho, um evangelho adulterado, imiscuído, simplesmente para resolver problemas internos e de ordem humana. Mas esse evangelho que nós recebemos, a veracidade da palavra pregada, ela aponta para Cristo, diante daquilo que Ele resolveu, porque o pecado em nossa natureza, ele estava evidente. Por isso, amada igreja, a igreja deve confiar na suficiência das Escrituras.
Nós não podemos substituir a palavra de Deus por estratégias humanas. Nós não podemos nos apegar à estratégia em que homens são valorizados em detrimento da palavra. Toda pregação em uma igreja saudável, ela deve ser cristocêntrica. O apóstolo Paulo vai dizer: a nossa mensagem é Cristo ressurreto. Não podemos entrar em uma tendência de poder congregar ou ouvir palavras em que será reforçado simplesmente o nosso interior numa perspectiva pragmática. Cristo deve ser o centro do púlpito. Nossa confiança deve estar na mensagem e não em homens. Acompanhe comigo na sua Bíblia, por gentileza, o verso 4 do capítulo 17. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Aqui vai dizer que alguns creram, outros rejeitaram. Olha o verso 5. Mas os judeus ficaram com inveja. Existe algo maravilhoso no tocante à pregação do Evangelho. Enquanto a mensagem, as boas novas de salvação é anunciada, alguns creram e outros rejeitaram. Você se lembra de Jesus pregando? E o seu discurso era duro, e muitos ali da multidão viraram as costas e foram embora. E Jesus pergunta aos seus discípulos: vocês não vão também? Você se lembra quando Jesus pregava e era dito: vocês estão me seguindo não pelas palavras que estão sendo ditas, mas pelo pão da provisão? O que nós esperamos ao nos aproximarmos do Evangelho? Você entende verdadeiramente, quando você canta aquela canção que nós cantamos aqui, Eis o Amor, que o amor de Jesus te encontrou e te libertou do pecado e da morte? Será que nós entendemos isso? O mesmo sermão produziu efeitos distintos. Nós vemos aqui os judeus incrédulos ficaram cheios de inveja, organizaram tumultos, arrastaram Jason diante das autoridades, e a acusação era: estes que têm transtornado o mundo chegaram aqui também. Interessante que dois homens, Paulo e Silas, a igreja, mesmo em face da dificuldade, em face da perseguição, é vista como aqueles que transtornaram o mundo. Mas por que eles transtornam o mundo? Ora, não é por conta do Evangelho, não é por conta de sua pregação. Quando olhamos para o contexto da nossa vivência cristã, como que somos reconhecidos? Como parte pertencente às práticas do mundo? Ou aqueles que rejeitam e são vistos como sal que salga e luz que brilha? Será que na nossa repartição, será que dentro do contexto da nossa igreja local, será que no contexto dos nossos amigos e colegas, como que somos vistos?
como aqueles que carregam o evangelho de salvação, que muitas vezes é loucura para o mundo, ou estamos sendo vistos como aqueles que se miscuem com o mundo, com as suas práticas. Aqui nós estamos diante de discípulos, que eles são vistos como pessoas diferenciadas, não em si mesmos, mas por conta da mensagem que carregam. Estes têm transtornado o mundo, chegaram aqui também. Nós vemos a igreja em movimento, nós vemos estes homens de Deus avançando com a mensagem de salvação. Ei, você entendeu o evangelho? Você entendeu de onde esse evangelho te tirou em Cristo Jesus? Você teve essa percepção de que esse evangelho, a escritura é algo central? Aonde estamos chegando com aquilo que recebemos? Ou de que forma somos vistos? Queridos, aqui inicia uma outra perseguição a estes homens, nesta cidade. O motivo da perseguição não era político, mas espiritual. O coração humano natural odeia a autoridade de Cristo. Um coração regenerado odeia a autoridade de Cristo. E aqui os opositores perceberam algo importante. Os cristãos proclamavam Cristo Jesus mediante o Evangelho e a pregação do Evangelho. Aqui nós podemos ver algumas doutrinas fundamentais. Nós vemos a depravação humana que produz oposição ao Evangelho. Nós vemos aqui esses judeus que são movidos de inveja. E nós vemos a qualidade ou a condição do homem natural que não busca a Deus, que rejeita, que não ama a verdade, que não se submete ao senhorio de Cristo. Nós vemos aqui a incapacidade, como diz o Luiz Berkoff, entre aspas, a incapacidade do pecador é moral e espiritual. Ele não pode vir a Cristo sem a operação da graça. Ao mesmo tempo que com a pregação do Evangelho, Deus salva os seus. No mesmo contexto, você enxerga a rejeição, a dureza do coração, a carnalidade, a depravação humana do homem natural que não busca Deus, mas você encontra aqueles que ouvem o Evangelho, o coração se quebranta e eles buscam e se rendem ao Senhor. Em qual desses dois grupos você está? Ao ouvir o Evangelho, a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, o seu coração tem se quebrantado e você tem recebido Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, ou você tem rejeitado? Em qual dos dois grupos estamos? Na camada do homem natural que não busca Deus, ou do homem espiritual que foi despertado pelo Espírito Santo? Nós não devemos estranhar a oposição aqui levantada. O nosso Senhor e Cristo, Ele foi rejeitado, a sua igreja também será. Por isso que tantas vezes nós iremos pregar o Evangelho, e eu quero te motivar. Se você ainda não faz isso, ainda que seja dentro da sua casa, ainda que seja entre os seus amigos, os seus colegas, os seus familiares, faça. Não, pastor, a minha vida está muito tranquila, eu não quero arrumar problema para mim não. Como igreja de Jesus, nós devemos cumprir corporativamente o ID de Jesus.
Não dá para virmos aqui no domingo, prestamos o nosso culto ao Senhor e durante a semana vivemos uma vida altamente secularizada. O Senhor Jesus, Ele olha para a sua igreja, para a comunidade dos eleitos, dos salvos, regenerados, e diz: vão e proclamem o Evangelho. Você tem proclamado na sua casa? Você tem proclamado entre os seus colegas, seus amigos? Você tem falado de Jesus? Ou no domingo você vive um domingo cristão e de segunda para frente uma vida altamente secularizada, alheia de Cristo, de sua obra e de sua mensagem? Nesse propósito de proclamarmos o Evangelho, desde o início dessa igreja, nós vimos Deus fazer muitas coisas. E não foram coisas por nós mesmos, pela força do nosso braço. Esta igreja, que se inicia com 4 adultos e 3 crianças, basicamente se reunindo dentro de casa e algumas vezes debaixo da árvore, o Senhor nos traz para cá, nos estabelece neste lugar, e a cada dia o Senhor tem atraído aqueles que vão sendo salvos. E se estivéssemos nos omitindo, nós, como bons batistas, nós gostamos de estrutura, nós gostamos de programação, nós gostamos de nos apegar a uma igreja institucional. Ok, tudo isso é importante, mas quando olhamos para a vida desses homens aqui, eles estavam apegados à missão de levar as boas novas de salvação por onde quer que eles eram levados. Chegaremos naquele grande dia diante do Senhor e falaremos: Senhor, eu não vivi a tua missão, esse Evangelho que me salvou, na verdade, eu cobri para mim mesmo. Não fui luz que brilha e nem sal que salga. Ora, queridos, Cristo veio para salvar pecadores. Existe uma multidão de pecadores aguardando as boas novas, essas boas novas que salva, que liberta e que transforma. Como igreja local, nós estamos cada dia mais comprometidos em anunciar o Evangelho dentro da igreja, dentro das nossas casas e aos perdidos. A vivência cristã, ela não é uma vivência de contemplação apenas. Contemplar as obras do Senhor, as coisas do Senhor é maravilhoso, mas nós devemos ir, nós devemos ser luz que brilha e sal que salga, anunciando as boas novas de salvação. Cristo, Ele não veio apenas para ajudar pecadores, mas Ele veio para governá-los. Assim como Cristo foi rejeitado, a sua igreja também será rejeitada. Mas nós anunciaremos, nós apontaremos a centralidade da Escritura. O Evangelho irá confrontar os ídolos dos corações. E está tudo certo, irmãos, porque o nosso compromisso é com o nosso Senhor. Por gentileza, olhe para a sua Bíblia, para o verso 10 do capítulo 17. Aqui nós vemos os de Bereia, nobres que examinam as Escrituras para confirmar a verdade. Aqui nós temos uma questão bastante singular no nosso tempo. Na verdade, nós vivemos em um tempo que se aceita todo tipo de comida. Ao que parece, a igreja se tornou um grande restaurante.
em que é oferecido todo tipo de comida, de toda sorte, e que as pessoas podem escolher aquilo que é conveniente e aquilo que não é conveniente. Paulo chega, ele sai de Tessalônica e ele chega a Bereia agora. E Lucas aqui ele faz um interessante contraste com Tessalônica. Não porque os bereanos eram mais nobres, intelectualmente superiores, mas eles tinham disposição e humildade diante da palavra de Deus. Ora, os bereanos, eles recebem a mensagem, eles examinam as escrituras e verificam a pregação apostólica. O próprio Jesus, em João capítulo 5, verso 39, ele vai dizer: examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e elas testificam de mim. Queridos, a centralidade, a veracidade da Escritura, ela deve estar ligada à pregação do Evangelho. A fé verdadeira, ela nunca é cega, ela não nasce cega, mas ela descansa na revelação divina. Faz sentido agora a leitura que nós fizemos no início? À guisa de introdução? Agora Deus se revela por meio da sua palavra escrita. O resultado foi: muitos creram, homens e mulheres foram convertidos ao Evangelho. Nessa minha andança aqui, eu já devo estar indo aí para mais de 20 anos na vivência de igreja, eu vi muitas pessoas se convertendo e entrando na igreja, em contextos de igrejas grandes, em contextos de igrejas pequenas. Eu vi que nesse processo, algumas pessoas, elas vinham para o Evangelho de uma forma muito alegre e empolgada. Elas ficavam admiradas do pastor da igreja. Você já viu esse filme? Em alguns casos a gente até dizia: ao que parece, ali existe uma conversão não ao Evangelho, mas ao pastor da igreja. No dia que o pastor da igreja caiu, o que aconteceu? Caiu junto. Não tem problema você se afeiçoar de alguém ou de algum irmão, mas a sua fé, você já tomou por base, ou já tomamos por base, examinar as escrituras, aprofundar nas escrituras? A escritura, ela é a autoridade suprema da igreja. A igreja não julga a Bíblia é que dá parâmetros e julga a igreja. E aqui, queridos, nós encontramos, doutrinariamente falando, o princípio de sola escritura. Eu sei que de repente alguns de nós gostaríamos de sair aqui desse sermão ouvindo várias coisas, promessas e promessas de vida melhor, de sucesso. Mas como pregador do Evangelho eu não posso prometer algo que vai além da própria Escritura. Aqui nós vimos que muitos opositores viajam para a Bereia e a perseguição continua, mas o Evangelho continua avançando. E esse mesmo Evangelho que é anunciado ali na Europa, ele chega até mim e você nos dias atuais. Ao fazermos parte de uma igreja local, ao estarmos procurando uma igreja local,
O que nós esperamos encontrar? Esperamos encontrar o Evangelho que deve ser proclamado pela exposição das Escrituras, ou aspectos que vão reforçar a nossa carne e os nossos prazeres? A música é boa. Não tem problema ter a música boa, irmãos. Mas isso é central? Eu amo a área de convivência. Vou ficar lá porque eu amo aquele cafezinho gostoso. Os verdadeiros crentes se submetem à autoridade da palavra, ainda que nenhuma oposição pode impedir o avanço do reino. Paulo, ele continua central na palavra. O centro da missão não é Tessalônica, o centro da missão não é Bereia, mas é o Senhor Jesus Cristo e a sua palavra. Devemos nos voltar para Cristo e nos arrepender, porque muitas vezes os nossos corações buscam tantas coisas que são demasiadamente frívolas, em detrimento da palavra. Devemos nos arrepender e nos submeter à autoridade da palavra de Jesus. Devemos perseverar na missão de pregar o Evangelho e a sua palavra, confiando avidamente que Jesus continua edificando a sua igreja por intermédio da sua palavra. Curve a sua cabeça neste momento. Eu quero te dar pelo menos alguns segundos para que você possa refletir aquilo que você espera como um cristão, como membro de uma igreja, e ao congregar em uma igreja. Senhor, tenha misericórdia de nós. Não deixe que o nosso ser, o nosso coração se apegue a aspectos da vida na fé que não sejam alicerçados na Tua palavra. A despeito, Senhor, das nossas vontades, que a Tua palavra reine em nosso ser. Olha, Senhor, para cada um neste lugar. O Senhor sabe qual é o motivo e o propósito central, o porquê estamos neste culto, o porquê estamos na fé. Senhor, seja por qualquer outro motivo que não seja o Senhor e a Sua palavra, nos quebra, Senhor, e nos faz apegar somente a Tua Escritura, as Suas palavras, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Toma, Senhor, esses irmãos que aqui estão, que nessa manhã, Senhor, seja uma manhã de arrependimento para a vida. Que nessa manhã pessoas possam dizer no ser: Senhor, eu preciso do Senhor e da Sua palavra. Senhor, as coisas deste mundo não podem me satisfazer. Para onde irei, Senhor? O que farei se só o Senhor tem as palavras de vida eterna?
Que nesta manhã pessoas possam, ó Deus, terem os seus olhos abertos nesse lindo chamamento que o Senhor nos dá. Venha sobre nós, sobre a tua igreja, e que sejamos sempre, Senhor, edificados na tua palavra, para a glória do teu santo nome. Amém e amém. Queridos, vamos nos colocar de pé nesse momento. Amém? Vamos cantar essa salvação.